Sexta-feira, 17 de abril de 2026, hora do café com Cossenza. Tênis fresquinho servido toda manhã para você. Tenho vários slogans aqui que o Ricardo Silveira me mandou no WhatsApp. Eu vou falar um diferente cada dia. Tem uns 15 aqui, todos são muito engraçadinhos. Eu gostei de todos. Bom dia, gente. Vamos falar de Beatriz Haddad Maia hoje. É o assunto principal, é o único assunto que eu vou tratar hoje. Não vai ser um podcast longo, porque eu já falei de Fonseca e Shelton no podcast de ontem, né? Hoje eles jogam o terceiro jogo do dia de Munique. Falo até sobre a programação mais tarde, mas acho que o assunto tem que ser Beatriz Haddad Maia, que perdeu mais uma vez num WTA 125, segunda rodada, para a polonesa Maja Swalinska. É isso, né? E assim, pior do que perder para a Swalinska é como ela perdeu. Foi 6-0, 6-4. E a Swalinska, vamos deixar claro aqui, não estou querendo desrespeitar a menina nem nada. Ela é número 129 do mundo, tem 24 anos, é uma tenista competente, lutadora, brigadora, se defende muito bem, mas ela não tem nenhum golpe acima da média ali. Tem um slice que incomodou a Bia, tem uma curtinha boa, é bom que se diga, e deu várias curtinhas, e a Bia também está se movimentando muito mal, não chegou em várias das curtinhas, assim, algumas delas muito óbvias, e a Bia não chegava, e isso também é preocupante. Mas, assim, preocupa que foi um jogo ruim da Bia, porque foi aquele jogo que a adversária trocou bola, levantou muita bola, ela joga com espinho alto sem pudor nenhum quando precisa se defender, e às vezes quando não precisa se defender também. Então o jogo estava todo na raquete da Bia, e ele vai todo embora do primeiro set num 6-0, que é triste, né? E o segundo set não é muito melhor. Não é muito melhor. A Bia luta, mas dá muitos pontos de graça, ela erra demais, e até deu uma pequena esperança no fim, porque a Valinska saca em 5-3, a Bia consegue quebrar, vai sacar em 4-5 para empatar o jogo, e ela dá 3 pontos de graça para a polonesa. E termina o jogo com uma dupla falta, com o segundo saque empurrado e que saiu 1 metro. Foi feio, foi muito ruim. E repito, a Valinska, tenista canhota, não tem nenhum golpe especial, troca a bola, se defende bem, né, e tem um slice ok, mas ela passou uma parte do jogo esperando erros da Bia, e os erros apareceram. E de todos os jeitos. Foi de erro de backhand, de forehand, na cruzada, na paralela, smash, dupla falta. Um primeiro saque da Bia que no meio da quadra a maior parte do tempo, todos os saques no meio. Então assim, e para cada ponto bem jogado, que bem da justiça a Bia jogou bem alguns pontos, mas para cada um desses ela dava 2 de graça. E resumo assim, desse retorno da Bia com o técnico novo, né, o Carlos Comet. Ela faz 2 jogos num torneio fraco, que é um 125. Ela ganhou da Francisca Jorge, wildcard portuguesa, 188 do mundo, 6-4 e 7-6, e teve o saque quebrado 6 vezes, ou seja, não está fazendo nada com o saque. E perdeu da Valinska assim. Então, não é exatamente animador esse começo de trabalho da Bia com um treinador novo. Ela está em Barcelona, é louvável que ela esteja lá. Ela até disse na entrevista, né, depois de perder ontem para a Valinska, que precisava sair da zona de conforto, que ia se basear na Europa, não ia voltar para o Brasil nesse período, ia ficar treinando lá, ia para os torneios, voltava para Barcelona, onde é a academia, e ia fazer isso, sem voltar para o Brasil. Louvável, né? E eu já falei isso outro dia. A Bia tem 29 anos, já foi top 10, já jogou semifinal, quarta de final de Slam, tem resultados muito legais na carreira.
imagino que financeiramente esteja bem resolvida, né? Tem patrocinadores bons, além do prize money que ela ganhou ao longo dos anos em torneios grandes. E então, assim, ela não precisa passar por isso, né? Se ela está de saco cheio, se ela estivesse de saco cheio, ela poderia parar, ficar em casa 1 ano, 2, voltar aos 32, 33. Pode parar para ter filho se ela quiser, né? Ela congelou óvulos agora nesse fim de ano. Então ela não precisa disso. Ela tá porque ela quer. Ou pelo menos, ainda que ela não fale, pode ser que ela esteja tentando descobrir se ela quer e o quanto ela quer. Mas, enfim, isso sou eu falando. O discurso dela é que ela quer sair da zona de conforto e passar por isso. Então, isso, né, tem seus méritos. E não acho que seja pouco, né, para uma tenista realizada com tudo que ela conquistou nesses anos, né? Isso, ponto. Agora, não empolga, né? Primeiro torneio com novo técnico, 2 partidas em que nada empolgou. Lembrando que a Bia tem, acho que, nenhuma vitória esse ano sobre uma top 100. A última vitória dela sobre uma top 100 foi, vou até conferir aqui, foi sobre a Sakkari na terceira rodada do US Open. Depois ela perde da Anisimova. Mas a gente está falando de um jogo que foi ali no começo de setembro, ou no fim de agosto, eu não lembro a data exata desse jogo, mas o US Open começa ali na semana de 25 de agosto. Então, terceira rodada pode ter sido dia 29, 30 de agosto, por aí. Preocupa, né? De lá para cá ela tem derrotas doídas, derrotas para adversários melhores, mas assim, algumas melhores, né? Mas a maioria tenistas inferiores à melhor versão da Bia, né? Ela perde da Ela Zaidel, perde da Putintseva, perde da Yastremska, perde da Sakharova, perde da Chen, da Bolter, da Bolsas Maneiro, da Linda Fruvirtova, da Solmes e agora da Rfalinska. É preocupante. Porque não é que ela tá jogando toda semana WTA 1000 contra a Iga, contra a Sabalenka, contra a Pegula, a Madison Keys, a Coco Gauff. Não. Ela tá jogando contra tenistas que estão ali do top 50 para baixo na maioria dos casos. E tá perdendo e jogando mal. E não tem como fugir disso. Tá? E vale lembrar que ela estava jogando mal com o Pacciaroni, Rafael Pacciaroni, técnico, né, que esteve com ela nos seus melhores momentos. Continuou jogando mal sem o Pacciaroni, nos torneios que ela tentou disputar sem ele, que foram Mérida, Indian Wells, Austin e Miami. Foram 4 torneios, 4 derrotas e atuações ruins. Contra a Bolter foi um pesadelo. A Bolter termina a partida com menos de 40% de primeiro saque e ganha o jogo em 2 sets. A Bolsas Maneiro faz 6-1 no terceiro. O jogo da Fruvirtova, que assim, não tá numa grande fase, foi 6-4 no terceiro para a tcheca. E a Fruvirtova hoje é 121 do mundo. O jogo da Solmes foi muito ruim em Miami, foi 6-3, 6-2. Então, preocupa que a gente não está vendo evolução, não está vendo sinais de que, puxa, agora a coisa vai dar certo, agora a coisa mudou. O saque no jogo de hoje estava igual ao que estava antes, ela continua inconstante, errática, né, do fundo de quadra, e não anima. O que dá para tirar de positivo disso? É o primeiro torneio dela com o Carlos Comet. Então é uma amostra pequena, são 2 jogos. Então também não convém tirar grandes conclusões sobre esse trabalho com o novo treinador, por enquanto. Tá? Mas repito, agora não empolga. E não empolga porque ela não mudou nada desde o começo do ano. Em termos de, puxa, ela desenvolveu um novo padrão de jogo, o saque dela melhorou, ela está menos errática, nada disso acho que dá para concluir, né? Acho que nada disso aconteceu. E
ainda que, né, eu repito, também não vale tirar grandes conclusões desse trabalho com o Carlos Comedy, porque é um torneio só. Então, uma coisa é você treinar, bater bola, e outra coisa é você entrar na quadra e tentar colocar em prática. Que isso era uma coisa que, aliás, a Bia já falava desde a época da fase boa com o Pacciaroni. Que ela treinava muito bem, mas não conseguia executar na quadra. Então, talvez seja uma coisa que o Carlos Comedy esteja vendo agora, porque é o primeiro torneio, a primeira amostra que ele tem de estar no banco da Bia durante partidas. E aí, talvez seja o caso de voltar a fazer ajustes aqui e ali. Então, pode ser um trabalho que vai evoluir. Né? Tem margem enorme para evoluir, porque a gente já viu a Bia jogando muito melhor do que ela vem jogando. Então essa margem existe, a possibilidade acho que não pode ser descartada. Apesar de que a gente vem vendo a Bia jogando assim mal há muito tempo já. Né? Com algumas exceções no ano passado, alguns torneios que ela jogou bem, o US Open foi um deles, mas foram poucos, bem poucos. Então, preocupante. Repito, tem margem para melhorar, o começo de trabalho foi só um torneio, mas não anima. Né? A Bia, ela vai jogar os dois WTA 1000, porque ela tem ranking para isso, né? Madrid e Roma, mas ela também está inscrita em dois 125, que são aqueles 125 que são nas segundas semanas. Né? Ela está inscrita na Catalunha, que é na segunda semana de Madrid, ou seja, se ela perde Madrid na primeira rodada, na segunda rodada, ela pode jogar o torneio da Catalunha. E a mesma coisa, o 125 de Paris, se eu não me engano, que é na segunda semana do WTA 1000 de Roma. Mesma coisa, perde na primeira semana, dá para jogar, viaja para Paris e joga o 125 lá. São opções, né? Eu lembro que muita gente vem falando que a Bia tinha que jogar mais torneios fracos porque ela não estava ganhando nos torneios grandes. E ela jogou 2,125 já e jogou mal nos dois. Né, em Austin, que ela perde da Fruvirtova, e agora em Oeiras. Tá? Desculpa se meu tom de voz está meio para baixo hoje, mas eu não consigo falar do momento da Bia num tom mais animador, ou falar com um tom de voz mais acelerado, mais alegre. Não dá. Né? Não dá. Acho que não é o caso de desrespeitar a Bia, porque ela tem uma história, ela é uma atleta que é super correta, mas não dá para jogar coisa para baixo da poeira, né? A poeira para baixo do tapete. Não é o caso de dizer que a Bia foi, como eu já andei lendo nas redes sociais da vida, não é o caso de dizer que a Bia foi uma enganação, que ela deu sorte de entrar no top 10, que não sei o quê. Não, longe disso. Não vamos misturar as coisas. A Bia é uma atleta que tem uma história linda, mas está num momento que vem se estendendo e que não é nada bom e que não, além de não empolgar é quase um eufemismo, né? É um momento que preocupa. É um momento que preocupa. Então era isso que eu tinha para falar sobre a Bia. Né? Para terminar, falar de Fonseca e Shelton, eu já fiz uma prévia da partida no podcast de ontem, não vou repetir aqui. É o terceiro jogo do dia hoje, em Munique. A programação tem Koboli e Koptiva, Zverev e Cerúndolo. Depois tem Fonseca e Shelton. E por último, Shapovalov e Molchan. Lembrando que quem vencer esse jogo, do Shapovalov e do Molchan, pega Fonseca ou Shelton. Repito, essa chave está muito boa. A parte de cima tem Zverev, Cerúndolo e Koboli. Então, para mim, muito mais forte. Então, acho que eu vejo quem ganhar esse jogo aí de Fonseca e Shelton com uma grande chance de estar na final domingo. Grande chance. Né? E vejo o Fonseca, né, como eu já falei, vejo que o João tem uma boa chance de vencer essa partida se conseguir sair tirar o jogo do forehand do Shelton. Acho que se o forehand do Shelton, se o Shelton conseguir impor esse forehand cruzado com spin e segurar o jogo no backhand do João, aí teremos um problema. Cabe ao João sair disso e encontrar uma maneira de não ficar na defensiva.
porque o Shelton é um cara perigoso, tem um bom saque, não é tão fácil assim de quebrar, ainda que seja saibro. Mas o João precisa devolver bem o saque, botar a bola em jogo e sair do forehand do Shelton. Acho que são as chaves aí. Tá bom, gente? Tem uma pergunta, duas perguntas, na verdade, que mandaram no grupo do Telegram, grupo dos apoiadores do Saque e Voleio. Uma é do Pedro Melo, que ele escreve assim: Bia já se afastou das quadras e mudou de técnico nos últimos meses, mas parece que nada melhora. Como explicar que uma tenista top 10 até 2, 3 anos atrás, agora não consegue jogar a partida bem? Não sei, Pedro, mas algo ali saiu de prumo e não volta, né? O porquê disso, não sei te dizer, sabe? Porque a Bia sacava melhor do que saca hoje, ela errava menos do que erra hoje, e não sei, né? Até o ano passado, até o começo do ano passado, lembra que ela dava entrevista falando que, olha, eu sou uma tenista melhor, faço mais coisas do que fazia anos atrás, mas não estou conseguindo botar isso em prática. Eu não sei se foi ano passado ou foi ano retrasado. Ela deu uma entrevista para o News Balls falando isso. Pacciaroni deu uma entrevista para eles também, falando que a Bia estava treinando muito bem, mas que né, a coisa não vinha fluindo, que ela se pressionava porque ela pensava, puxa, eu sou uma tenista melhor agora e estou perdendo jogos que eu não deveria perder. E isso foi virando uma bola de neve, né? Ano passado, Pedro, eu acho que tem um atenuante, e eu não falo atenuante no sentido ruim ou de desculpa esfarrapada, não. Mas acho que ano passado, mentalmente, a Bia não estava bem. Isso é evidente, né? E assim, não é uma coisa exclusiva do ano passado, não, que aconteceu até em 2024. A gente lembra daquele US Open que ela começa a chorar no jogo contra a Muchova, que era um jogo de quartas de final, um jogo grande. E ela chora até no momento que ela nem estava mal no jogo. É quando ela estava melhorando. Tão preocupante. Ano passado, né, além dela ter esses momentos de tipo perder 8, 9 games seguidos, que aconteceu em mais de uma ocasião, teve episódio de Seul, que ela chora, que ela tem aquele momento que fica bem marcado. Para mim está muito marcado, porque eu tive caso de burnout na família e a cena foi muito parecida, a Bia segurando a garrafa d'água e a garrafa d'água tremendo na mão dela. Para mim foi muito forte aquela cena, não vou esquecer. E ela parou para dar um tempo. Então, assim, tem um motivo ali. Agora, esse ano, acho que não tem mais isso. Pelo menos, aparentemente, pelos relatos, não. Né? Conversei com pessoas próximas à Bia que me falaram que mentalmente ela não estava mal. Mas a coisa não está fluindo na quadra. Né? Por quê? Não sei, Pedro. Sabe? De fora é difícil falar, julgar, não vou ficar especulando aqui. Eu acho que a Bia tá isso, eu acho que a Bia tá aquilo, preocupada e tal. Mas não sei, não tenho uma resposta para te dar e talvez ela não tenha. E a outra pergunta é do Luiz Bertolo. Ele pergunta se eu tenho notícias do Pacciaroni. Ele escreve: sempre imaginei que havia um déficit de técnicos no mercado. Não é estranho ninguém procurá-lo para técnico? A última vez que eu falei com o Pacciaroni, Bertolo, tem um mês e pouquinho, foi antes de eu viajar para Miami, acho que umas 2 semanas antes de eu viajar para Miami. A gente conversou sobre algumas coisas que acho que não cabe eu falar aqui, porque foi uma conversa informal, o papo, eu e ele. Mas o que eu posso dizer é que no dia ele não sabia nem se ia continuar no time da Billie Jean King Cup. Ele não tinha decidido ainda. Agora a gente sabe que ele decidiu continuar, que ele estava lá com a equipe na Colômbia. Mas eu não sei, e não sei mesmo, tá? Se ele está procurando atletas no circuito. Eu lembro que ele me falou que a WTA tinha não é exatamente um sistema, mas tinha não sei se uma plataforma é a palavra certa, mas em que o técnico podia colocar lá, olha, estou disponível para trabalho. E aí atletas que precisassem de técnico podiam olhar e procurá-lo. E ele tinha conversado comigo. Nesse dia que a gente conversou, ele falou que o nome dele, ele não tinha colocado o nome dele lá ainda, porque ele realmente não sabia se voltaria se ia buscar trabalho, o que ele ia fazer, né, além da Billie Jean King Cup, que ele também não tinha decidido na época, mas enfim, ele não tinha decidido que rumo tomar. Então, e não falei com ele depois,
parte do que ele me falou sobre essa parte de mercado não convém, não cabe a mim falar aqui, acho que é uma coisa muito particular dele. E repito, né, era uma conversa informal, não era uma entrevista, então não vou falar. Na pior das hipóteses, não vou falar sem autorização dele. De repente, trocar mensagem amanhã, eu posso chegar, olha, me perguntaram isso aqui, posso responder alguma coisa e tal. Aí eu posso falar, de repente eu falo até no grupo do Telegram, eu falo em uma edição próxima do Café com Cossenza. Mas agora realmente eu não falo, tá bom? Fico te devendo essa, Bertolo, mas acho que você entende, né? Você é dos bons. E é isso, gente. Fico por aqui. Volto mais tarde para os apoiadores do Saque Voleio. Eu vou mandar análise flash de Fonseca e Shelton. Mas comenta um pouquinho esse jogo também no Café com Consciência de amanhã, sábado. Beleza? Abraços e uma boa sexta-feira para todo mundo.